Estamos ao vivo aqui nos estúdios para mais um episódio do Café com Êxito, episódio número 8. 8 é infinito e essa conversa parece que não vai ter fim. Recebo aqui nos estúdios com muita honra, com muito prazer, Enzo Mendonça. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Beleza, e Cara, você? que prazer fazer parte desse episódio e assim como não vai ter fim, porque vai ser excelente essa conversa aqui. Eu tô bem empolgado, vai ser excepcional, tenho certeza. Tenho certeza também. O Enzo, para quem não conhece, ele é meu aluno lá na Vox2U Ribeirânia e além disso, ele é assessor financeiro na Blue Tree Isso, da exatamente. XP. O cara é top. Menino prodígio, eu chamo ele. Exatamente. Já fazem 2 anos que eu tô nesse mercado como assessor, mas aficionado de fato pelo mercado financeiro já vai fazer 6 anos. É algo que eu estudo, que eu não vejo o fim e é um prazer sempre estar me atualizando, porque é algo que eu vejo sentido nisso. Começou com 17 anos, estudar o mercado financeiro. 17 anos, 18 já criei uma conta, já comecei a investir meu dinheirinho e agora é só dividendo, pagando na conta, que esse vai ser meu objetivo com você. Te apresentar isso de uma forma bem didática e mostrar que algo que parece ser um bicho de 7 cabeças é bem simples. É bem simples. Simples. Vamos desmistificar aqui o investimento. Olha que interessante isso. A gente ainda tem esse tabu, principalmente eu que sou da década de 80, nasci em 81. Era poupança. E poupança! Os pais sempre falavam para os filhos, você tem que trabalhar numa multinacional, construir uma família, fazer carreira e poupar. Coloca seu dinheiro na poupança. Poupança, Exato. nos dias de hoje, é o que menos você deveria fazer com seu dinheiro. Exatamente. Ela só é isso. melhor do que deixar na conta corrente. Exatamente isso. Porque se você pegar o histórico da rentabilidade da poupança, ela muitas das vezes não bate nem a inflação. Então é como se você tivesse deixando de fato seu dinheiro na conta corrente. Rodrigão, provavelmente você vai lembrar que quando você ia numa padaria, num posto de conveniência, ali nos anos 2000, você conseguia encontrar uma Coca-Cola de 2 litros, 3, 5 reais. Sim. Imagina você hoje, no dia atual, indo nessa mesma padaria e achar uma Coca-Cola de 3, 5 reais. Alguma coisa tem aí, cara. Não é Coca-Cola. Não é Coca-Cola. Não. É inflação. É inflação. Então, se a gente tem um objetivo, uma meta de uma aposentadoria, comprar um imóvel, fazer uma viagem, pelo menos a gente tem que manter o nosso poder de compra. É o mínimo. Esse é o poupar. O investir é você ter um ganho real sobre isso. Interessante. E falar em investimento, nós temos aqui 2 patrocinadores no Café com Êxito. O primeiro é o Café Velho Formoso da Thalissa, onde eu vou servir aqui agora o nosso convidado Enzo Mendonça fazendo um drip coffee. Ó, E o cheirinho aqui já tá gostoso. já vai perfumar os estúdios. Já vamos fazer esse cafezinho para a prosa ser um êxito com café, porque é café com êxito. Precisar de umas 10 caixas dessa daqui depois. Você gosta de café, Enzo? Caras, muito. Muito. E o Café Velho Formoso, você já conhecia? É a primeira vez. É a primeira vez que eu tô tomando. Interessante. E só pelo cheiro eu já vejo que é um café diferenciado, cara. É diferenciado. Tô empolgado pra dar o primeiro gole. Daqui a pouquinho, segura um pouco aí, que é imediatismo emocional, a gente fala isso na mentoria, mas eu vou trazer o que aqui na mesa? Café Velho Formoso, Centro de Bonfim Paulista, a cafeteira fica localizada, a cafeteria, melhor dizendo, fica localizada no Centro de Bonfim Paulista.
E é um café especial que vem da fazenda de Ibiraci, Minas Gerais. Lá tem a altitude certa e a terra certa para dar esse grão abençoado e maravilhoso, para energizar a nossa vida, a nossa mentalidade. Um beijo para a Thalissa, para o Thiago, do Café Velho Formoso. Obrigado pela parceria. E uma outra parceira que vocês já viram no episódio passado e eu tenho a honra de apresentar, vou deixar inclusive o @ dela aqui na tela, do Estúdio 360, a Emily Ferreira, nossa grande parceira aqui também, do podcast Café com Êxito. O Estúdio 360 é um centro de atividade física e reabilitação física, justamente para pessoas que têm dificuldade, muitas vezes sofreram um acidente e querem voltar a andar, voltar a ter qualidade de vida. Ela faz esse trabalho lá também. É um estúdio que tem um olhar 360, como o próprio nome já diz. Então ela une atividade física, agora o cross time. Cross time é uma atividade, uma modalidade com relógio, com frequência cardíaca, com gasto calórico, e uma atividade humanizada, individualizada, justamente para você ter o melhor resultado. Tá bom? Então fica aqui os 2 arrobas dos nossos patrocinadores, Café Velho Formoso e Estúdio 360. Beijo para você também, Emily Ferreira. Você é uma pessoa incrível e muito especial. E falar em pessoa incrível e especial, vocês já estão vendo aqui quem está à minha frente. Enzo Mendonça, 23 anos. O rapaz aí, imagina quando tiver a minha idade com 44. Quem não sabe, eu tenho 44 anos. Não parece, eu sei. Eu tenho entrado na máquina do tempo para tentar conservar aqui a espécie. Igual vinho. É igual vinho. Falando em investimento, falando em mentalidade, Enzo, você participou do êxito emocional. Sim. Você foi no terceiro êxito emocional em dezembro. Exato. O que você sentiu de mudança de dezembro para agora que nós estamos aqui, comecinho agora de março amanhã? Rodrigo, é incrível como em pouco tempo e com as ferramentas certas você consegue alavancar os seus resultados. Principalmente algo que vem do âmago, que é a sua mentalidade. Algo que você mudando a sua perspectiva, olhando o copo meio cheio ou meio vazio, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. E eu tenho vários exemplos para dar em cada sentido, em cada aspecto da minha vida do que melhorou depois que eu fui no êxito. Eu tenho um que é muito especial para mim, que foi um feedback que você me deu dentro das aulas da Vox. Foi a minha entonação. Antes eu não fazia a variação da minha voz. Era aquela voz didática do início ao fim. E para você reter a atenção, você tem que variar a sua voz. Exato. Eu iniciei na Vox em agosto, setembro. E sempre foram feedbacks que eu sempre tive sobre a minha variação. Desde o início, eu tentei fazer essa melhoria com fono, leitura, tentando fazer a variação. Nada dava certo. Nada. Eu fui no êxito, um mês depois você me deu um feedback positivo sobre a minha variação vocal. Eu percebi que não era falta de prática, não era um detalhe externo, era interno. Forte isso. Muito. E qual foi a principal mudança interna que aconteceu para que essa potência e essa modulação de voz acontecesse? Medo do julgamento. É. Medo do que, poxa... Olha que interessante. Antes do êxito, eu ia subir ao palco e eu não dava meu 100%. Por medo das outras pessoas pensarem, poxa, quem que é essa pessoa? Ele tá se exibindo aí, tá querendo entregar no palco. E por que eu tinha aquele pensamento?
depois do êxito, eu consigo entregar meu 100%. E não é só no palco, é na vida. Na vida. Olha que interessante. Muitas vezes, você que está nos assistindo, muitas vezes a gente está em algum ambiente que a gente tem que se diminuir para caber. Pegaram? Você já tem essa eloquência, você já tem essa força na comunicação. Vamos citar esse exemplo, já que o Enzo trouxe a comunicação, oratória e a modulação de voz. Mas pelo ambiente que você está, que a maioria das pessoas não entregam isso, se você entregar muito acima do esperado, você vira o quê? Alvo. Você vira a árvore frutífera que vai tomar pedrada. E para autopreservação, o que nós fazemos? Entrega menos. Para eu não me destacar muito frente a todos que estão lá. Faz sentido? Total. Olha que louco é a mentalidade humana. E aí, numa mentoria com o Enzo, que o Enzo também faz mentorias comigo, de forma online, a cada 15 dias nós nos encontramos e passamos 2 horas juntos, ou seja, 4 horas por mês, tendo acesso, tendo direcionamento, clareza e encurtando o tempo. Eu peguei algo na mentalidade do Enzo, no bloqueio emocional dele, que estava travando essa modulação de voz. Aí ele foi no êxito emocional, começamos o trabalho nas mentorias e o feedback que eu dei para ele mudou completamente o jogo. E agora ele consegue fazer essa flutuação, consegue passar empolgação e ao mesmo tempo falar também com seu coração na hora que precisa. Porque esse é o poder da modulação de voz. Comunicação viva, igual um batimento cardíaco. Pi, pi, pi. É exatamente isso. Quando faz pi, o que aconteceu? A pessoa morreu. A comunicação também está morta, fazendo essa analogia. Parabéns, meu velho. Obrigado. Você quer falar desse bloqueio emocional ou é muita coisa para esse episódio? Cara, vamos sim. Se achar que é muita coisa, a gente deixa. Você sabe que meu estilo de trabalho é super respeitoso. É óbvio que a gente não vai entrar em detalhes. Detalhes são detalhes seus. Vamos. Isso aqui não tem que colocar na mesa. Vamos entrar que eu quero transbordar. É disso que eu tô falando. Esse episódio vai ser voadora no lustre. E aí? Fala você então. Eu vou iniciar falando sobre a minha última apresentação na Vox, no Speech Vox, que foi um tema que eu tenho muito afeto e muito carinho por isso. Foi justamente em ser o protagonista da sua própria vida. Muitas das vezes a gente deixa os outros comandarem os nossos passos como se fosse um boneco de ventríloco. E olha que peso isso tem. Tem uma filosofia que se chama Ikigai, que é justamente para você encontrar o seu propósito. Aquilo que faz você acordar todos os dias com vigor, com ânimo. São 4 perguntas, sendo bem breve. O que eu amo? O que eu sou bom fazendo? O que o mundo precisa? E o que eu sou pago também fazendo por isso? Reflitam. Você já encontrou seu Ikigai? Ou ainda não? Olha que interessante essa filosofia oriental chamada Ikigai. Ela já é milenar, esse conceito. E um dos grandes problemas da humanidade, Enzo, é justamente sentir um vazio por dentro e uma falta de propósito naquilo que faz. E o propósito está correlacionado diretamente com o ofício profissional, Sim. com função profissional. Totalmente. Porque na função profissional nós sempre servimos. Sempre. Você serve os seus clientes na XP. Sim. Dando a melhor assessoria,
dando o melhor direcionamento para eles, encurtando o tempo, entendendo o perfil comportamental de cada um do investidor. Sim. Se é arrojado, se é conservador, se é moderado. Diversificando nas cestas, que a gente sempre aprende a nunca colocar todos os ovos numa única cesta, porque se ela cair, quebra tudo. Então, esse conceito que você traz para os seus clientes é fundamental para que você já tenha construído a mentalidade que você construiu. Você está em contato com altos executivos, com pessoas, às vezes, que têm milhões para investir. Então, é esse tipo de público que vai também moldando a sua mentalidade. E aí é por isso que eu falo do acesso. Esse podcast que eu gravo aqui, para muitos podem parecer, o Rodrigo quer aparecer, e eu não estou ligando a mínima para o que falam. Eu estou ligando para o que eu sinto, pelo meu transbordo, pelo que isso representa para mim. Estar aqui como âncora de um podcast do Café com Êxito, ele é muito mais do que like, views e patrocinadores. Ele é um propósito de vida. Ele está relacionado ao meu Ikigai, como você trouxe. E esse transbordo que a gente faz na vida das pessoas, se tiver uma pessoa assistindo esse podcast que escute sobre o Ikigai, ou escute algo que você fale transbordando, e ela mudar 1 centímetro que seja da sua mentalidade, da sua lente, já cumprimos o nosso papel. Total. Só que no mundo hiperconectado, na era dos likes, na era dos influenciadores digitais, hoje você ter uma rede social com 3.000 seguidores é pouco. E se colocar 3.000 seguidores numa plenária para te escutar uma palestra, é pouco? Uma plenária com 3.000 pessoas? É muita gente. É muita gente. Só que na internet parece pouco. Se um episódio desse aqui bate mais de 100 visualizações, é poucas pessoas viram? 100 pessoas? E às vezes essa pessoa que assistiu na própria casa estava acompanhada de mais alguém que pode entrar nessa contabilização. Vamos falar que assistiu um casal esse podcast. De 100 views já são 200 pessoas impactadas. Se de 200 pessoas a gente usa o funil, 10% só mude algo na vida, já são 2 pessoas mudando algo na vida. E essas 2 vão impactar mais pessoas, cara. Mais e mais pessoas. E eu falei de 10%, seria 20 pessoas, tá? Sim. É que eu não sou muito bom de geografia. Por isso que eu tô na área de humanas. Mas se fosse 1%, 2 pessoas impactadas. 10%, 200 pessoas impactadas. Ou melhor, 20 pessoas. Tá virando um podcast de comédia. Agora eu fiz de propósito. Só que não. Muito bom, mas 20 pessoas impactadas. 200 pessoas impactadas. Você cria uma rede do bem ali. Daqui a pouco 2.000 pessoas impactadas. A gente não sabe onde isso vai parar. O importante é que eu não vou parar. E falar em parar, o que você já desistiu na vida que mudou a sua mentalidade? Você já entendeu bem a pergunta. Sim. Mas fale como você sentir que deve dizer. O que você já desistiu que era necessário desistir para você construir quem você quer se tornar? Eu já desisti, Rodrigo. Começou em 2022. A minha troca de mentalidade. Antes eu era um Enzo totalmente diferente, que não tinha um propósito. E se você não tem um propósito, é igual se você estiver navegando no meio do oceano. Qualquer lado é direção. Exato. Mas quando você tem um mapa, você tem um GPS, um caminho a seguir, cada passo importa. Então naquela época eu desisti de bastante coisa. De amizades ruins. Desisti de hábitos ruins.
que levavam a outros hábitos péssimos, porque para tudo você tem que ter constância. Para iniciar um relacionamento, para terminar um relacionamento. Então, mais importante do que o próximo passo é desistir daquele que você daria e te levaria para um caminho ruim. Perfeito. Por isso que eu fiz essa pergunta. Quantas coisas você que está em casa nos assistindo ou no seu celular, você já deveria ter desistido? Reflete. Isso não serve mais. Para o Rodrigo que eu quero me tornar, isso não serve mais. Esse tipo de comportamento, esse tipo de amizade, esse grupo que anda, esse tipo de conversa, não cabe mais. Porque se você continua se alimentando disso, o que acontece? Sua mentalidade não muda. A sua realidade não muda. É doloroso, vai ter que viver o luto. É muito doloroso. De deixar velhas amizades para trás, velhos hábitos. Sim. Principalmente em época de faculdade, onde a juventude fica muitas vezes mais em bares do que na própria sala de aula. E essa influência, essa cultura puxa muitos jovens que nem queriam estar lá. Só que eles não se conhecem, não sabem ainda para onde eles querem chegar e o grupo influencia. Por isso que nós falamos tanto do poder do ambiente. Sim. Transformar a mentalidade com o ambiente certo. E hoje você está no ambiente certo. Hoje você está na XP, hoje você está na Vox2U, hoje você está fazendo mentoria, frequentando lugares certos, você vai à igreja, sim, joga tênis. Olha quantas coisas está trazendo consciência e elasticidade para a sua mentalidade. Qual foi a grande transformação que aconteceu na sua vida ou as grandes transformações que você gostaria de transbordar na vida das pessoas? Boa. A primeira que eu posso citar foi o grande passo que eu dei na minha transição de carreira. Antes de entrar na assessoria de investimentos, eu tinha uma vida totalmente estável. Era muito confortável onde estava, Rodrigo. Era demais. Eu era CLT, ganhava ali um salário mínimo e o melhor de tudo, eu trabalhava dentro da universidade onde eu estudo. Então eu tive uma bolsa 100%. Quem hoje em dia pode falar que tem uma bolsa 100%? E é muito cômodo isso. Só que lá dentro eu não tinha propósito. Era como se você estivesse andando quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5. Mas em cima de uma esteira. Gostei da analogia. Boa. E quando eu recebi a proposta de fazer essa transição de carreira, subiu aquele frio na barriga. Mas eu sabia que era lá que estava meu propósito. Eu sabia que no curto prazo, assim como nos investimentos, nada é recompensador. E se alguém falar que no curto prazo vai ter uma recompensa, é ilusório. Porque o longo, nada ganha do longo. É igual aos juros compostos. A rentabilidade sobre 1.000, 100 mil e 1 milhão ela é totalmente diferente. E a cada passo que você vai dando, mais rápido vai chegando ali ao seu objetivo. Então a minha grande mudança foi nessa transição de carreira. Lá eu pude sair de uma vida totalmente estável e confortável e dar um passo para o meu propósito. E eu não me arrependo nada desse passo que eu dei. De nada. Tanto que é um passo que realmente trouxe uma mudança comportamental em você que é nítido ver essa transformação. Quando nós vamos viver o nosso propósito, fazer algo que o nosso coração sente,
e nós deixamos que ele seja o nosso guia, automaticamente você atinge uma mudança comportamental e de mentalidade que muitos não alcançam por estar lá na zona de conforto, sufocando os sentimentos, vivendo uma vida que não gostaria de viver, mas está cômodo. Bolsa de 100%. O curso que você faz de direito não é uma mensalidade tão acessível assim. Sim. Então é um investimento alto. Mais um salário mínimo. O que um jovem, na época de quantos anos? 20? Na época eu tinha 20. 20 anos. Quer mais da vida? Calma. Daqui a pouco você tira a OAB, daqui a pouco você começa a entrar para esse mundo do direito e tudo vai acontecer. E aí dentro de você a sua bússola interna, não é assim, não vai. E muitas vezes a gente vai contra a nossa bússola interna. Pelo status, por uma questão financeira, enfim, cada um com os motivos que carrega. Mas essa sua transição, essa sua mudança, trouxe esse poder que você coloca hoje para fora. Você acredita que já descobriu quem é o Enzo ou você ainda está no processo? Eu acredito que eu sempre vou estar no processo. Sempre vou descobrir algo a mais. Mas de 2 anos, 3 anos pra cá, eu já consegui clarear mais ainda. Já consegui juntar algumas peças do quebra-cabeça. Excelente. E a imagem ela já está se formando. Isso é maravilhoso. Você percebe, você que está em casa, percebe que um jovem de 23 anos com essa mentalidade, já direcionado no seu caminho, já querendo viver o próprio propósito, mas isso é acesso, é investimento e é tempo. Hoje, eu já descrevi suas atividades, mas o que levou você, Enzo, a tomar a decisão de fazer mentoria comigo? Boa pergunta. Qual foi o fator, assim, ou os fatores que falou: eu vou apertar o play e eu vou começar a fazer uma mentoria com o Rodrigo? Boa. Quando eu iniciei, um pouco antes de iniciar com a mentoria, eu já estava num nível bom de mentalidade, num nível satisfatório até, que eu já entendi o que eu quero, eu já entendo o que eu quero, eu já sei para onde eu tô indo, mas a mentoria eu vejo como, e o acesso também, eu vejo como um acelerador para sair dessa etapa que eu tô e ir para a próxima. Então, uma vez que eu enxerguei dentro da mentoria algo diferente, que eu já tinha visto nas suas aulas da Vox, e no êxito, eu falei, eu preciso disso. Para eu conseguir dar meu próximo passo com qualidade, com excelência, eu preciso reforçar mais a minha caixinha. E o mergulho interno que acontece nas mentorias? De olhar para a dor, para o bloqueio emocional, para a crença limitante, para a própria história de vida. Isso é um fator que acelera? Totalmente. Uma das alunas da Vox, ela fez uma analogia que foi muito assertivo. A sua mente, ela é como se fosse uma floresta. Para que você consiga, de fato, fazer um jardim bonito, você tem que tirar as ervas daninhas. Você tem que tirar aquilo que já morreu dentro. E aí, uma vez que você vai tirando e você vai liberando o espaço para plantar, porque não adianta só limpar.
tem que plantar com boas sementes. Tem que criar um solo fértil. E a mentoria ela faz isso. Ela tira as ervas daninhas, prepara o terreno para você iniciar o plantio. Que isso, hein? Passou rápido. Muito rápido. Acabou o tempo já. Olha que lindo. Quando a gente entra no estado de flow, o tempo passa, a gente nem sente. E eu nem dei um gole no café. E nem deu um gole no café. Vai tomar um café morno para frio. Mas muito ainda bom. Tá uma delícia. Muito bom. Mas olha, êxito emocional, próximo êxito emocional vai ser dia 11 de abril. Depois o próximo vai ser só em junho. Se esse episódio for no ar depois de abril, você já vai ouvir já tendo acontecido o êxito emocional. É assim que é a vida. Mas, para a gente finalizar, Enzo, se esse podcast estiver sendo transmitido para 8 bilhões de pessoas e você tem uma chance de deixar uma mensagem, qual é a mensagem que você deixa para a humanidade? Encontre seu propósito de vida. Não deixe ser usado como ventríloco. Seja o protagonista da sua própria vida. E encontre aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz você acordar com um propósito e deitar a cabeça no travesseiro tranquilamente. Enzo Mendonça, senhoras e senhores! Finalizamos assim o 8º episódio do Café com Êxito e foi um êxito, eu tenho certeza. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, dá like, faz o que você precisa fazer. Vocês não sabem o trabalho que dá para que tudo isso aqui aconteça. Quantas pessoas, quantas mãos trabalham aqui para que esse episódio vá para sua telinha. Então, uma forma de gratidão, de reconhecimento, se foi legal, aperta o like, inscreve, compartilha, salva, aperta o sininho, para quando sair novos episódios você aparecer já em primeiro lugar para você esse episódio e você começar a assistir. Enzo, obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Finalizamos mais um Café com Êxito e o próximo será o 9º episódio e vai ser fantástico. Beijo no coração. Café com Êxito.